Algo sobre o rapto de Fidan está a perturbar Toprak, e ele não vai desistir até descobrir a verdade. Aidan tenta encobrir os rastros, mas a sua imprudência coloca-a em perigo. Entretanto, Mert está determinado a impedir que Asya se case com Adnan. Já Asya sente-se obrigada a casar para salvar a vida de Mert. Quando Toprak traz Fidan de volta à mansão, Aidan fica chocada. A polícia considerou Fidan inocente, e Aidan será obrigada a pedir desculpa. Enquanto Fidan descobre até onde Aidan é capaz de ir para colocar na prisão, e Azarusta descobre algo que pode impedir o casamento de Asya e Adnan, mas talvez seja tarde demais. Fidan e Burak desapareceram, e os moradores da mansão procuram-nos freneticamente. Aidan aproveita a oportunidade para inventar mentiras sobre Fidan. Embora Toprak não acredite nelas, o facto de estarem desaparecidos só aumenta a sua ansiedade. Age partiu o coração de Mert, e isso, claro, deixa Zerrin e Selma muito felizes. Embora Toprak não se lembre de muito, sabe que Aidan lhe mentiu sobre o tempo que passaram juntos em Scilly. Toprak decide aprofundar as coisas que não conseguiu encontrar nas suas memórias, mas alguém que nunca imaginou aparecerá no seu caminho. E assim aumenta ainda mais a pressão sobre Aidan. Entretanto, o conflito entre Mert e Adnan atinge novos níveis. Toprak encontra finalmente a casa dos seus sonhos, mas um hóspede indesejado estraga o momento. Aí se interpõe entre eles, deixando Fidan profundamente perturbado. Aidan, por sua vez, está mais estressado do que nunca. A busca de Toprak pelo seu passado, as palavras de Keriman e a pressão de Yalchin estão a deixar Aidan tenso. Toprak fica radiante por finalmente se lembrar de algo sobre a casa que viu nos seus sonhos. Fidan também está feliz, mas ali não está nada contente com isso. Keriman não sabe bem o que se está a passar, mas também não está nada contente. Entretanto, Mert, apesar dos seus melhores esforços, acaba por se envolver num dos planos de Adnan. Fidan fica emocionado ao ouvir Toprak e Alia falarem sobre ela. Adnan está habituado a manipular os acontecimentos e continua a fazê-lo. Aidan caiu sob o controle de Yalcin. Mas ela faz um pedido impossível a Yalcin. Esse faz algo que surpreende toda a gente. Entretanto, Fidan, cheio de esperança, tem uma nova ideia para reavivar a memória de Toprak, mas as coisas podem não correr como planeado. Keriman diz a Fidan para se manter longe de Toprak, mas isso não será fácil para Fidan. Fidan faz uma escolha difícil. Toprak abre o seu coração a Ali, mas esta prefere que ela fique quieta. Aidan está de volta com os seus velhos truques. Adnan surpreende Asya, e ninguém poderia estar mais feliz do que Selma e Zerrin. Mert, por outro lado, não está nada contente com a situação. Fidan fica emocionado ao ouvir Toprak e Alia falarem sobre ela. Adnan está habituado a manipular os acontecimentos e continua a fazê-lo. Aidan caiu sob o controle de Yalcin. Mas ela faz um pedido impossível a Yalcin. Esse faz algo que surpreende toda a gente. Entretanto, Fidan, cheio de esperança, tem uma nova ideia para reavivar a memória de Toprak, mas as coisas podem não correr como planeado. Keriman diz a Fidan para se manter longe de Toprak, mas isso não será fácil para Fidan. Fidan faz uma escolha difícil. Toprak abre o seu coração a Ali, mas esta prefere que ela fique quieta. Aidan está de volta com os seus velhos truques. Adnan surpreende Asya, e ninguém poderia estar mais feliz do que Selma e Zerrin. Mert, por outro lado, não está nada contente com a situação. Fidan fica emocionado ao ouvir Toprak e Alia falarem sobre ela. Adnan está habituado a manipular os acontecimentos e continua a fazê-lo. Aidan caiu sob o controle de Yalcin. Mas ela faz um pedido impossível a Yalcin. Esse faz algo que surpreende toda a gente. Entretanto, Fidan, cheio de esperança, tem uma nova ideia para reavivar a memória de Toprak, mas as coisas podem não correr como planeado. Keriman diz a Fidan para se manter longe de Toprak, mas isso não será fácil para Fidan. Fidan faz uma escolha difícil. Toprak abre o seu coração a Ali, mas esta prefere que ela fique quieta. Aidan está de volta com os seus velhos truques. Adnan surpreende Asya, e ninguém poderia estar mais feliz do que Selma e Zerrin. Mert, por outro lado, não está nada contente com a situação. Fidan fica emocionado ao ouvir Toprak e Alia falarem sobre ela.
Adnan está habituado a manipular os acontecimentos e continua a fazê-lo. Aidan caiu sob o controle de Yalcin. Mas ela faz um pedido impossível a Yalcin. Esse faz algo que surpreende toda a gente. Entretanto, Fidan, cheio de esperança, tem uma nova ideia para reavivar a memória de Toprak. Mas as coisas podem não correr como planeado. Keriman diz a Fidan para se manter longe de Toprak, mas isso não será fácil para Fidan. Fidan faz uma escolha difícil. Toprak abre o seu coração a Ali, mas esta prefere que ela fique quieta. Aidan está de volta com os seus velhos truques. Adnan surpreende Asia, e ninguém poderia estar mais feliz do que Selma e Zerrin. Mert, por outro lado, não está nada contente com a situação. Fidan fica emocionado ao ouvir Toprak e Alia falarem sobre ela. Adnan está habituado a manipular os acontecimentos e continua a fazê-lo. Aidan caiu sob o controle de Yalcin. Mas ela faz um pedido impossível a Yalcin. Esse faz algo que surpreende toda a gente. Entretanto, Fidan, cheio de esperança, tem uma nova ideia para reavivar a memória de Toprak. Mas as coisas podem não correr como planeado. Keriman diz a Fidan para se manter longe de Toprak, mas isso não será fácil para Fidan. Fidan faz uma escolha difícil. Toprak abre o seu coração a Ali, mas esta prefere que ela fique quieta. Aidan está de volta com os seus velhos truques. Adnan surpreende Asia, e ninguém poderia estar mais feliz do que Selma e Zerrin. Mert, por outro lado, não está nada contente com a situação. Fidan fica emocionado ao ouvir Toprak e Alia falarem sobre ela. Adnan está habituado a manipular os acontecimentos e continua a fazê-lo. Aidan caiu sob o controle de Yalcin. Mas ela faz um pedido impossível a Yalcin. Esse faz algo que surpreende toda a gente. Entretanto, Fidan, cheio de esperança, tem uma nova ideia para reavivar a memória de Toprak. Mas as coisas podem não correr como planeado. Keriman diz a Fidan para se manter longe de Toprak, mas isso não será fácil para Fidan. Fidan faz uma escolha difícil. Toprak abre o seu coração a Ali, mas esta prefere que ela fique quieta. Aidan está de volta com os seus velhos truques. Adnan surpreende Asia, e ninguém poderia estar mais feliz do que Selma e Zerrin. Mert, por outro lado, não está nada contente com a situação. Fidan fica emocionado ao ouvir Toprak e Alia falarem sobre ela. Adnan está habituado a manipular os acontecimentos e continua a fazê-lo. Aidan caiu sob o controle de Yalcin. Mas ela faz um pedido impossível a Yalcin. Esse faz algo que surpreende toda a gente. Entretanto, Fidan, cheio de esperança, tem uma nova ideia para reavivar a memória de Toprak. Mas as coisas podem não correr como planeado. Keriman diz a Fidan para se manter longe de Toprak, mas isso não será fácil para Fidan. Fidan faz uma escolha